Efeito da guerra chega à padaria. Com alta do trigo, o pãozinho francês já tem alta de 20%. A disparada de preço do trigo e da farinha provocado pela guerra entre Rússia e Ucrânia, dois importantes produtores do cereal chegaram ao pãozinho francês. Desde que o conflito começou, em 24 de fevereiro, o preço do quilo do pão foi reajustado entre 12% e 20% no país, segundo o levantamento da Associação Brasileira da Indústria da Panificação e Confeitaria, ABIP. O pão francês está presente diariamente na mesa da maioria dos brasileiros de todas as classes sociais e é o carro-chefe das padarias, respondendo pela metade das vendas. O preço do quilo do pão hoje oscila entre R$ 12,00 e R$ 22,00, segundo a entidade. De acordo com os estoques de farinha e o tipo de empresa localizada no bairro simplesmente ou mais nobre, o preço e o percentual de aumento variam, explica Paulo Meneghelli, presidente das entidades que reúne quase 70 mil padarias do país. E a farinha de trigo representa 30% a 35% do custo de pão subiu nos últimos 30 dias, em média entre 20% e 23%, explica. Faz 10 dias que a padaria La Plaza, localizada na zona oeste da capital paulista, por exemplo, aumentou em 10% o preço do quilo do pão, de R$ 19,99 para R$ 21,99. O motivo do reajuste foi a alta de 40% no preço da farinha de trigo, conta o gerente Tomás Dantas. Faz 10 dias que a padaria La Plaza, localizada na zona oeste da capital paulista, por exemplo, aumentou de 10% o preço do quilo do pão, de R$ 19,99 para R$ 21,99. O motivo do reajuste foi a alta de 40% do preço da farinha de trigo, conta o gerente Tomás Dantas. A farinha é tudo. Se aumenta a farinha, não temos como segurar o preço do pão. Há 23 anos, à frente da padaria que funciona desde os anos 1980, Dantas acredita que esse aumento do preço do pão é o maior desde o início do Plano Real. E não é só a farinha que está pressionando os custos hoje. Tem também a alta do diesel, da gasolina e da energia elétrica, argumenta. Adriano Gomes, gerente da padaria Nova Chamada, também na zona oeste de São Paulo, concorda com Dantas. Faz 20 dias que sua padaria aumentou de R$ 1,00 o preço do quilo do pão, que hoje custa R$ 21,99. O aumento foi necessário porque o preço da farinha subiu mais de 40%. Adriano Gomes, gerente da Nova Chamosa, casa de pães padarias que fica na zona oeste da capital, ele observa que não é só a farinha que vem pressionando os custos de panificação, mas também a energia elétrica usada pelos fornos. Ele observa que não é só a farinha que vem pressionando o custo da panificação, mas a energia elétrica usada pelos fornos. Também as embalagens careceram muito, especialmente depois do início da pandemia. De toda forma, o custo da farinha de trigo acaba sendo a referência do setor para balizar os preços. Se o trigo baixar, não vamos aumentar, mas se continuar subindo, teremos que reajustar, diz Gomes. Energia elétrica. Rui Gonçalves, presidente do Sampapão, associação que reúne 6 mil padarias de São Paulo, lembra da forte alta do preço da energia elétrica e o impacto no setor. A mesma padaria que em setembro do ano passado pagava R$ 10 mil de energia elétrica, hoje paga R$ 16 mil, um aumento de 60%, simplifica. Apesar da pressão de custos, a entidade atual em São Paulo captou reajustes mais modestos do que o registrado pela ABIP, que faz o levantamento nacional. De acordo com a pesquisa do Sampapão, a alta do preço do pão nas padarias filiadas variou entre 2% e 2,5% em média em março, e o preço da farinha deve aumentar 10% no mesmo período. O embaixador Rubens Barbosa, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria do Trigo, ABTrigo,
que reúne os moinhos, relata que nos últimos meses antes da guerra, o preço da farinha já tinha estado alta de 10% em razão da valorização do trigo no mercado internacional. Ele observa que os moinhos não compraram o grão nos primeiros 3 meses deste ano porque estavam estocados. Agora, no entanto, com a disparada do preço do trigo por causa da guerra, o presidente da Abitrigo diz que os preços da farinha vão depender da política de cada empresa. O mercado está muito volátil e não sabemos quanto tempo a guerra vai durar, diz o executivo, descartando o risco de desabastecimento. Beneghelli, da ABIP, observa que a preocupação com o desabastecimento que havia logo no início da guerra perdeu força. Na sua avaliação, o que deve acontecer nos próximos meses é a pressão de preços da farinha, que pode ganhar um alívio a partir de setembro, com a entrada de safra nacional de trigo no mercado.